Bom, pessoal, tiras de processo civil, tiras 3, tutela. Tutela é um tema que começa a cair bastante em concurso público, porque a visão contemporânea do processo está voltada à prestação da tutela de direito material. A tutela é conceituada como a efetiva satisfação do direito material em questão, diferente da prestação jurisdicional, que é a resposta do Estado à sua postulação. Por exemplo, a tutela de direito material para o autor só será prestada em caso de procedência do seu pedido. Por outro lado, a prestação jurisdicional se fará presente a partir do momento em que o judiciário tem a obrigação de responder ao seu pedido. Show de bola? Primeira classificação: tutela satisfativa e tutela cautelar. A tutela satisfativa, propriamente dita, é aquela que visa satisfazer a pretensão de direito material. Ela pode ser contra o ilícito ou contra o dano. A tutela satisfativa contra o ilícito, ela se configura na tutela inibitória ou na tutela da cessação dos efeitos do ilícito. A tutela inibitória é aquela que visa impedir, é aquela que visa obstar a prática da conduta ilícita. Ela, atenção, anota isso porque isso cai, ela independe do dano, ela independe do dolo ou da culpa. Não se discute isso. É uma tutela imprescindível para a preservação dos direitos da personalidade e dos direitos fundamentais. Essa tutela inibitória, ela se efetiva por meio de técnicas. E quais são as técnicas características da tutela inibitória? A técnica de obrigação de fazer ou não fazer. Já a tutela de cessação ou de remoção dos efeitos do ilícito é uma tutela que, uma vez praticada a conduta ilícita, ela pode gerar efeitos e aí eu passo a ter a necessidade de remover esses efeitos. Ela se perfaz por meio da tutela da remoção ou cessação dos efeitos do ilícito. Lembrem-se sempre, pessoal, essa é uma tutela mais contemporânea, correlacionada aos direitos fundamentais em especial. E são tutelas que rompem com aquela ideia de que o Estado não poderia intervir na autonomia da vontade. Quando eu obrigo alguém a fazer algo coagindo, implicando, fixando multas coercitivas, eu estou efetivamente trabalhando ou avançando naquele Estado puramente liberal, passando por um Estado social e democrático de direito. Pois bem, avançando, tutela contra o dano, são aquelas tutelas clássicas de reparação in natura do dano ou de ressarcimento em pecúnia. E por outro lado, eu tenho as tutelas cautelares. As tutelas cautelares são aquelas que visam, olhem só, resguardar, proteger ou conservar a futura efetividade de um provimento final. Sensacional. Professor Marinoni diz que a tutela cautelar é sempre uma tutela contra o dano, porque mesmo que hipoteticamente o dano tem que se fazer presente para a concessão da tutela cautelar, ou ao menos o risco de dano, e é por isso que ela serve para evitar que o dano se concretize. Show, sensacional. Pois bem, uma segunda classificação que nós vamos analisar agora diz respeito, olhem só, a tutela específica ou a tutela pelo resultado equivalente em dinheiro. A tutela específica é aquela na qual a tutela equivale a cumprimento voluntário da obrigação pela parte contrária. O resultado do processo é o mesmo, que seria se a parte contrária tivesse espontaneamente cumprido a obrigação. Lembrem-se que esta tutela específica, ela pode ser também pelo resultado prático equivalente. E aqui duas questõezinhas que foram cobradas. A tutela pelo resultado prático equivalente rompe dois dogmas do processo civil. Primeiro, a inalterabilidade da sentença após a sua publicação. Só por embargos eu poderia mudá-la. Ou então um erro material. Hoje não. Para garantir o resultado prático equivalente, eu posso alterar a sentença. E o segundo dogma é exatamente aquela ideia de congruência. Porque ao garantir o resultado prático equivalente, eu vou julgar, às vezes, de uma forma que não foi pedida na inicial. Sensacional. Olhem só, por outro lado, eu tenho a tutela pelo equivalente em dinheiro. Essa tutela ela vai ser pleiteada quando não for mais possível alcançar a tutela específica, ou quando for excessivamente oneroso tal alcance, ou por fim, quando a parte assim requerer. Eu tenho ainda, olhem só que legal, a tutela preventiva, aquela tutela que vem evitar que o ilícito ocorra, por exemplo. A tutela inibitória é, por excelência, uma tutela preventiva. Já a tutela
repressiva são aquelas que o ilícito ou o dano já ocorreram e eu vou praticar, vou solicitar uma tutela em virtude disso. A tutela da remoção do ilícito, embora haja uma certa divergência, todas as questões de concurso que eu encontrei considerou a tutela de remoção do ilícito como uma tutela repressiva, porque o ilícito em si já aconteceu. Sensacional. Nós temos ainda a tutela provisória e a tutela definitiva. A tutela provisória é aquela que se pauta em cognição, olhem só, vertical, superficial, sumária, não exauriente. Exemplo de tutela provisória: a tutela provisória antecipada fundada na urgência ou na evidência, a tutela cautelar provisória fundada na urgência. A grande questão aqui é que, por se fundar em cognição não exauriente, essa tutela não faz coisa julgada. Por isso que você responde tranquilamente. A tutela antecipada, antecedente, não impugnada, ou nos termos da lei em que não foi interposto o recurso pelo réu, se estabiliza. E essa estabilização não faz coisa julgada, porque pautada em cognição não exauriente. Já a tutela definitiva, em uma cognição vertical, eu tenho uma cognição profunda, exauriente, portanto, faz coisa julgada. Sensacional. Para a gente terminar aqui as classificações das tutelas, eu tenho aquela classificação que diz respeito ao conteúdo ou efeito da sentença, ou para alguns a natureza da ação. Tutela declaratória, tutela constitutiva e tutela condenatória. Tutela declaratória é aquela que, dentro do processo de conhecimento, visa solucionar a crise da certeza. Olhem só, aqui o conteúdo da tutela declaratória é, vejam, a existência ou inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, a autenticidade ou a falsidade de um documento. E os efeitos produzidos são exatamente a declaração de certeza. Por outro lado, eu tenho a tutela constitutiva, que é aquela tutela que visa corrigir a crise da situação jurídica. É uma tutela que vai ter uma etapa de falar, ó, isso aqui existe, e uma segunda etapa de constituir, desconstituir ou modificar a relação jurídica existente. Vejam só, aqui eu tenho uma tutela de constituição, modificação ou extinção. E os efeitos produzidos, exatamente a interferência na situação jurídica existente. A tutela constitutiva tem eficácia ex nunc, não retroativa, enquanto a declaratória, eficácia ex tunc. E a tutela condenatória é aquela que tem uma parte declaratória, mas, mais importante de tudo isso, é aquela que imputa à parte contrária uma determinada prestação de pagar, fazer ou não fazer. Vejam só, a tutela condenatória, nós costumamos dizer que é uma tutela não autossuficiente, porque ela demanda uma fase de cumprimento exatamente para a satisfação daquele que venceu a demanda. E por fim, alguns pautados na teoria quinária de Pontes de Miranda vão trabalhar a ideia que nós temos ainda as tutelas mandamentais e as tutelas executivas lato sensu. Na verdade, aqui o que se postula é que na tutela mandamental não haveria uma fase de cumprimento de sentença, porque o juiz manda expedir uma ordem que vai afetar a vontade do cidadão para que ele cumpra aquele mandamento. E na executiva lato sensu não haveria também propriamente essa fase de cumprimento de sentença, porque o juiz praticaria ali mesmo no processo atos subrogatórios para satisfazer o credor ou aquela pessoa que venceu o processo. Um exemplo de tutela mandamental, obrigação de fazer, faça sob pena de multa. Um exemplo de tutela executiva lato sensu, a famosa ação, olha só, de entregar coisa, entregue sob pena de busca e apreensão. No primeiro exemplo, eu dependo da vontade da parte. No segundo, não, é um ato meramente subrogatório. Agora, vejam, para a maioria moderna da doutrina, nós adotamos uma teoria ternária de Liebman, não a quinária de Pontes de Miranda, quando estudamos ações. Por quê, pessoal? Porque essas duas tutelas, mandamentais e executiva lato sensu, o conteúdo delas é exatamente o conteúdo da tutela condenatória. Os efeitos, eles poderiam até ser diferentes naquela época, mas hoje, com o processo sincrético, nós temos efeitos muito semelhantes. Agora,
fica aí a posição brilhante do professor Marinoni, que vai falar que a tutela mandamental, ela implica numa técnica contemporânea de superação daquela ideia de que o Estado liberal impedia que o Estado juiz interferisse na vontade do cidadão. A imposição de multa para cumprimento, quer queira ou não, interfere na própria autonomia da vontade. Show de bola, pessoal! Matamos essa nossa trilha número 3. As tutelas mais importantes para o seu estudo. Até a próxima!